A Tarobá tem a honra de começar a primeira temporada do podcast A Arte do Sabor, em que a gente vai desmistificar e descobrir muito sobre o universo dos azeites, especificamente do azeite andorinha. Para esse episódio, estou recebendo aqui a nutricionista Damaris Cortez para falar um pouquinho sobre esse mundo do azeite. Bem-vinda, Damaris. Obrigada pelo convite. E é um mundo que eu diria muito charmoso, acima de tudo, com um sabor glamuroso. Eu acho que ele dá um toque todo especial na cozinha, não sei se você concorda. Ah, sim, né? O sabor do azeite, ele finaliza os pratos, né? Ele deixa aquele sabor que a gente reconhece que tá usando o azeite ali, né? Nas preparações. O azeite de oliva, ele é considerado um alimento nobre na culinária, na nossa dieta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Bom, o azeite, pela composição dele, né? Pelos tipos de gordura que ele tem, ele só tem benefícios para o nosso corpo, né? Ele é considerado um alimento funcional mesmo, que a gente fala, né? Que a gente usa como prescrição mesmo ele, pelas propriedades nutricionais que ele tem. Tá? Então, ele tem inúmeros benefícios na composição dele, pela própria composição da gordura que ele tem. Então, pelos tipos de gordura, né, que ele tem ômega 9, ômega 3 e ômega 6 na composição. E predomina esse ômega 9, né, que é essa gordura que protege, que desinflama o nosso organismo. Então, ele tem maior concentração, né, 70%, 71% especificamente da andorinha. A composição dele vem do ômega 9. Então, ele tem também o ômega 6 e o ômega 3, que também são outros tipos de gorduras que a gente precisa no nosso organismo com equilíbrio para utilizar no nosso dia a dia. Então, eu considero ele como um alimento funcional mesmo, pelas propriedades e benefícios que ele tem. Um alimento funcional é aquele que os nutricionistas prescrevem como algo que vai fazer bem para a saúde, é isso? Isso, um alimento funcional é que ele tem uma propriedade, né? Ele tem fatores nutricionais, nutrientes, que auxiliam o bom funcionamento e o equilíbrio do nosso corpo. Entendi. E esse tipo de gordura que você fala, ela é diferente de outras gorduras, então, que favorecem o uso do azeite, né? Como um benefício para a saúde? Sim. Ele, na verdade, ele tem esse efeito protetor que a gente fala, né? Então, enquanto algumas gorduras em excesso, né, causam, às vezes, alguma inflamação no corpo, geram respostas inflamatórias, o azeite, esses tipos de gorduras, eles ajudam a desinflamar o nosso organismo. O nosso organismo precisa de gordura? Precisa. Sabe que isso é uma coisa que eu falo, ainda bem que com os anos, né, as pessoas hoje em dia estão conhecendo mais sobre isso, eu falo a parte das redes sociais, tudo, hoje em dia as pessoas falam mais sobre alimentação, né, sobre o que é saudável, o que não é, então essas pessoas têm mais conhecimento, porque o que antigamente olhava muito? A caloria. Né? Então, quando você pensa em gordura, 1 grama de gordura fornece 9 calorias, enquanto 1 grama de carboidratos de proteína fornece 4 calorias. Então, se eu for olhar só em relação à gordura, eu vou falar, nossa, é muito calórico, não vou utilizar, né? Mas o que o alimento funcional, a própria nutrição funcional fala? Sobre os benefícios que o alimento tem, sobre a composição do alimento, né? Porque às vezes, se eu for olhar só a caloria de um alimento, tem alimento lá que tem 20 calorias, mas de nutriente não tem nada. Ah, verdade. Né? Então, quando eu falo do azeite, eu estou falando das propriedades nutricionais que ele tem, né? Ele é rico em vitamina E, ele é rico nessas gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, que são as principais gorduras anti-inflamatórias que eu preciso, né? Então, ele tem os compostos polifenóis que a gente fala. Então, ele tem esse efeito protetor. Então, ele é bem-vindo para o nosso corpo. O nosso corpo precisa de gordura para realizar as funções vitais dele. Quais, por exemplo? Então, por exemplo, controle hormonal, tá? Vamos falar aqui a parte de mulher, né? Às vezes menopausa, perimenopausa, ou até mesmo ali na adolescência, que tem essas alterações hormonais mais concentradas. A gente precisa de gordura para fazer o transporte e fazer essa manutenção hormonal.
Então, eu Entendi. preciso de gordura para que eu mantenha o meu corpo em funcionamento. Então, a gordura, ela é bem-vinda, né? Desde que no equilíbrio ali do nosso corpo, eu preciso de gordura boa, por exemplo, o HDL, né? Que todo mundo, quando faz exame de sangue, vai lá olhar para ver como é que tá o colesterol, né? O colesterol total, o HDL, que é o colesterol bom. Então, eu preciso dessa gordura. Eu não posso ter muito baixa. E é o azeite, por exemplo, que fornece. Que ajuda. Tá? Então, assim, um dos Entendi. benefícios do azeite, assim, que eu acho extraordinário, é que ele não só ajuda a baixar o LDL, que é o colesterol ruim, como ele melhora a questão do HDL, que tem esse efeito protetor no nosso organismo. Que é o colesterol Que é o bom. colesterol bom, tá? O que o colesterol bom faz no nosso organismo? Ele faz basicamente tudo. Ele transporta vitaminas e minerais. Então, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, né? A gente precisa dela. E aí, quem transporta é a gordura. Eu preciso dessa gordura boa para fazer esse transporte, né? Até quando a gente fala em composição corporal, porcentagem de gordura. Porcentagem de gordura, a gente tem que ter uma quantidade no nosso corpo para manter a homeostase, para manter a nossa temperatura corporal, para manter a nossa frequência cardíaca adequada, para manter a nossa pressão adequada, tá? Então, eu preciso de gordura no meu corpo. Quer dizer, aquela dieta pobre em gordura, ela acaba sendo mais prejudicial do que benéfica, então, para o nosso organismo. A gente precisa incluir dentro do equilíbrio um certo índice de gordura ali, então. Sim, e você sabe que, na verdade, o problema não está na gordura, né? Ali você pensar em, eu vou zerar a gordura. Primeiro que é difícil, porque os alimentos, eles têm a gordura intrínseca, né? Nunca vai conseguir ser zero. Verdade. Mas, assim, na verdade, a diferença está na qualidade da gordura que você utiliza, né? O problema da nossa dieta hoje em dia, né, que é a dieta ocidental, tem muito mais gordura saturada do que as gorduras monoinsaturadas e as polissaturadas que a gente precisa também. O problema está nesse equilíbrio, na verdade. Porque gordura, ela é benéfica para o nosso corpo. O problema é o excesso dela, né? E o azeite, ele entra na gordura boa, nessa classificação de saturada, monoinsaturada. Onde é que ele tá ali? Ele tá na gordura ótima. Porque ele tem, né, essa concentração de ômega 9, né? Que o ômega 9, ele tem esse efeito protetor no nosso organismo. E quando eu falo de efeito protetor, eu tô falando na parte cerebral. Então, assim, hoje em dia fala-se muito, né, sobre o excesso, né, das pessoas hoje em dia, é muito esquecida, não lembra das coisas, as doenças neurológicas aparecendo cada vez mais, né? Tipo Alzheimer mesmo? Alzheimer, demência, até mesmo os transtornos neurológicos, né? Então, TDAH, autismo, a gente sabe que tem um processo inflamatório cerebral. E o azeite, ele ajuda a reduzir esse processo inflamatório. Então, ele tem esse benefício, né? O ômega 9, o equilíbrio do ômega 3 com o ômega 6 também. O problema é o desequilíbrio, né? O problema são os excessos da alta concentração hoje em dia da alimentação rica em ômega 6, que daí tem um efeito mais inflamatório. Então, o ômega 9, ele ajuda nesse controle, tá? Para poder fazer esse equilíbrio. Então, quando eu falo de um processo inflamatório, eu tô pensando no meu corpo dos pés à cabeça, literalmente. É exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Você falou da questão cerebral, mas muitos médicos também estão falando do inchaço do organismo provocado até por outros tipos de alimentos e que influenciam, inclusive, no aspecto estético mesmo. Às vezes você está inchado, não está obeso, né? Então, que outras partes do corpo que o azeite ajuda nesse equilíbrio? Então, assim, quando a gente fala, né, até de obesidade mesmo, né, obesidade hoje, até que, enfim, a gente trata, né, a sociedade está tratando como uma doença mesmo, né? Então, são vários fatores que levam ao aumento de peso, não é só a questão de déficit calórico, né? Comi menos, gastei mais, então pronto, eu emagreci, né? Envolve outras coisas também, né? Essa parte integrativa do nosso corpo. Então, cada vez mais os estudos mostram que não adianta você ir lá, por exemplo, o paciente está com um colesterol alterado. Então, eu vou lá, só vou combater ali a questão do colesterol. Eu tenho que ver no meu corpo o que fez esse colesterol ficar alterado, né? Qual esse processo inflamatório que o meu corpo gerou,
O que aconteceu no meu organismo, que é uma máquina que funciona perfeitamente, né? O que aconteceu que fez causar esse processo inflamatório. Então, quando eu falo de gorduras boas, quando eu tô falando ali de gordura monoinsaturada, né? Que é do ômega 9 até o ômega 3 e o ômega 6, que o azeite tem, eu tô tratando a inflamação de uma maneira geral. Né? Entendi. Então, assim, o equilíbrio que a gente tem que ter é em relação às escolhas alimentares e associar com esses alimentos funcionais, que no caso é o azeite aqui que nós estamos trazendo hoje para falar. Então, assim, eu preciso fazer uma alimentação anti-inflamatória e melhorar os meus marcadores. Como que eu melhoro esses meus marcadores de resultado de exame, de diminuir o processo inflamatório do meu corpo? Utilizando esses alimentos funcionais que a gente fala, que o azeite é um deles. E quem está acima do peso pode utilizar azeite? Deve usar. O que as pessoas falam, né? Mas o excesso de gordura vai me fazer aumentar o peso. O excesso de gordura é errada. Né? O excesso também, tá? Agora, a gordura correta, utilizada de maneira correta, na proporção correta, só vai trazer benefícios. Um dos benefícios de gordura, a gordura monoinsaturada aqui que nós estamos falando, é a saciedade. Né? Um alimento que ele é rico em gordura boa, ele sustenta por muito mais tempo. Então, ele mantém uma glicemia mais estável, né? Um açúcar mais controlado ao longo do meu dia. Ele me deixa com menos fome, menos vontade de ficar beliscando e caçando coisa para comer ao longo do meu dia, tá? Aqueles famosos beliscos, né? Sim, então às vezes as pessoas falam, mas você viu a caloria que tem ali, né? Por exemplo, até do azeite pela gordura aqui, né? Que nós estamos falando. Não é isso, é o benefício, né? E também é o equilíbrio. Não quer dizer que ele é bom para a saúde que eu vou usar um vidro de azeite diariamente. Por dia. Né? Mas esse bom senso, na hora de eu fazer uma escolha de preparar um prato, na hora de eu finalizar o meu prato ali, vou regar, vou temperar uma salada, né? Eu priorizar essas gorduras boas. Então, assim, quem está acima do peso deve usar o azeite para poder diminuir esse processo inflamatório. Porque o que é obesidade? Obesidade é um processo inflamatório. Então, é a pessoa com o corpo inflamado. Entendi. Quer dizer, e dá aquele aspecto realmente de inflamação mesmo, né? De você estar inchadinho, assim. Sim, é aquela pessoa que fala, eu acordo inchada, chega no final do meu dia, eu vou dormir, meu sapato não consigo nem botar o sapato que eu usei de manhã, entendeu? Eu tô com uma roupa que chega no final do dia, eu tenho que abrir o botão da calça porque não tô conseguindo. E aí, no outro dia, eu já acordo melhor. Então, eu falo assim, gordura não é uma coisa que vai e volta, né? Isso é inflamação. Só que todo processo inflamatório leva à obesidade. O aumento de peso, ele começa pela inflamação. É que, às vezes, as pessoas elas não dão atenção a isso. Então, um corpo inflamado, ele vai diminuir o meu gasto energético, ele vai diminuir as funções vitais do meu corpo. Então, claro que eu vou acordar, eu vou respirar, eu vou fazer as coisas do meu dia a dia. Mas tudo de uma forma mais lenta, mais difícil. Né? É o tal do metabolismo lento, Isso mesmo, tá? Então, por exemplo, eu vou ter alterações no meu hormônio do cortisol, que é o hormônio que a gente precisa para ter disposição no nosso dia a dia. O problema está no excesso e no horário que ele está aumentado demais ou quando ele está baixo demais, tá? Então, quando eu falo de modular a inflamação, de diminuir essa retenção, eu estou falando de um corpo funcionar. Claro que ele vai funcionar, não é de um dia para o outro que ele para, mas ele vai dando sinais. O fato de você acordar mais cansada, o fato de você não lembrar das coisas, fala, gente, mas eu sempre fiz isso, eu esqueci a minha agenda, eu esqueci as coisas que eu tenho para fazer, eu não consigo lembrar, eu não lembro o nome das pessoas, né? Isso são neuroinflamações. Onde eu deixei a chave do carro? É isso, né? Onde que eu parei meu carro, né? Eu vim de carro hoje, né? É verdade. Então, tudo isso são processos inflamatórios. Nossa. Né? E que a gente fala, não, é porque eu tô estressada. Então, o próprio estresse também gera inflamação, entendeu? Então, quando eu falo dos benefícios do azeite, é pensando em tudo isso. Entendi. É trabalhando com prevenção, é trabalhando na parte de tratamento mesmo, né? Para eu modular uma inflamação, eu preciso retirar os alimentos que causam inflamação e adicionar os que são anti-inflamatórios. E o azeite faz parte dessa lista. Então, ok, estamos pacificados que o azeite só faz bem para a saúde, pelo que a Damaris, que é a nossa nutricionista, está falando aqui. E daí, como, então, utilizar o azeite para que ele realmente seja benéfico, para que haja esse equilíbrio, como você falou, e a gente se valha realmente de tantos ômegas aí que ele tem?
Então, por exemplo, a recomendação que a gente fala é de 20 a 30 ml por dia. Então, quanto que dá isso? Umas 2 colheres de sopa no teu dia, tá? Então, geralmente, eu falo assim nas minhas prescrições. Não só aquele azeite que você usou ali para refogar um arroz, né? Aquele azeite que você, às vezes, usou para grelhar uma carne, né? Para fazer um legume refogado. Mas o azeite adicionado. Então, você finalizar um prato mesmo, sabe? Por exemplo, eu fiz uma salada ali, então eu vou utilizar o azeite para temperar minha salada. Eu fiz um legume assado, eu vou colocar ele para finalizar ali o meu prato. Colocar no seu prato mesmo a quantidade que você precisa. Então, uma colher de sopa, por exemplo, na hora do almoço e uma colher de sopa na hora do jantar, excelente você utilizar. Tá? E é bastante, né? Sim, e já vai ter benefícios, tá? Então, assim, pensar nessa propriedade e, claro, que diariamente você utilizar, né? Então, diariamente você escolher finalizar o teu prato com azeite. Não adianta também você pegar lá, né, uma comida de, né, um fast food, por exemplo, e vou pôr o azeite, né? A gente tem que pensar num quadro geral, né? Então, por exemplo, uma alimentação saudável e que você utiliza o azeite ali para finalizar o teu prato. Dá para utilizar o azeite para cozinhar mesmo, ao invés de eu utilizar o tradicional óleo de soja, que às vezes não faz tão bem, substituir pelo azeite para você fazer o seu arroz, o seu feijão, como você falou, grelhar sua carne? Sim, o azeite, o ponto de saturação do azeite, ele é alto, ele resiste às altas temperaturas, né? Antigamente que falava, não pode cozinhar com azeite porque ele perde a propriedade, ele fica pior que outros tipos de gordura, mas não. Isso é mentira. É mentira, tá? É um mito mesmo e realmente você utilizar ele no seu preparo das refeições não tem problema algum. Tá? O que é esse ponto de saturação? É a resistência que ele tem em relação ao fogo, tá? Então, a temperatura mesmo, a esses extremos de temperatura. Ele resiste a essas temperaturas. E ele não forma substâncias tóxicas. Ele não forma acrolina, por exemplo, que é uma substância tóxica, tá? Tá. É cancerígena também. Então, a gente pode utilizar ele ali no nosso modo de preparo. Não tem problema você utilizar esse tipo de gordura, tá? Que isso vai muito pela acidez do azeite, né? Vai pela concentração de ácido graxo que ele tem. Então, quanto menos ácido graxo, né, menor é a acidez dele. Então, maior é a qualidade do azeite. Então, mais ele resiste a essa temperatura. Entendi. Tá? Por isso que vem lá escrito, né, a acidez, que a gente olha e fala, mas o que é isso, né, que eu tenho que olhar? Quanto menor, menos ácido graxo. Menos ácido graxo, mais ele vai resistir a esses extremos de temperatura. Menos ácido graxo, mais gordura boa ele tem, que daí é o ômega 9, ômega 3 e o ômega 6 mesmo na composição. Ou seja, é bom que ele tenha uma alta resistência às temperaturas e outras gorduras não têm essa resistência igual ao azeite. As outras gorduras, elas têm também. Mas é que elas chegam numa temperatura, elas já começam a perder esse ponto de fusão. E aí elas já começam a formar essas substâncias cancerígenas, tá? Então, entendi. o azeite, ele resiste mais tempo a isso, tá? Então, a gente fala assim, por exemplo, quando você vai fazer um preparo ali de uma carne de panela, vamos supor, né? Que às vezes fica lá 25, 30 minutos na panela de pressão, tá? Ele resiste, até porque a chama da boca do fogão é de 100 graus. Então, ele resiste a essa temperatura. Tá? Então, você pode utilizar. Antigamente, a gente falava, não pode, porque não resiste. Antigamente, falava que era só até 80 graus que ele resistia, então a boca do fogão já não dava, né? Mas não, a gente sabe que não, que ele resiste, na verdade, você pode utilizar, sim. Nas preparações, você pode utilizar o azeite. Nossa, tá dando fome, hein? Esse bate-papo nosso, falou de carne de panela aqui, já me veio aquela imagem da panela de pressão, aquela fumacinha, que é tudo de bom. E em outros alimentos, como você falou, de utilizar na finalização, pelo sabor, né, acentuado do azeite, ele acaba também, vamos dizer assim, estimulando mais essas dietas mais saudáveis, porque às vezes, eu não gosto muito de legume, não tenho muito, acho que tem legume que não tem gosto de nada, e ele acaba realçando realmente o sabor, não é, Damaris? Com certeza. Por exemplo, assim, né, você utilizar ele, às vezes não necessariamente você tem que só jogar ali em cima de uma salada, né? Você pode fazer um molho, por exemplo, né? Utilizando outros ingredientes, vamos supor, um iogurte natural, você pode adicionar ali e temperar com azeite, ervas finas para você utilizar, por exemplo, né? Olha que bacana. Sim. Então, você tá mudando o gosto, o sabor, né? E o azeite, ele tem esse sabor peculiar mesmo, né? Da azeitona ali, é gostoso para você deixar esse gostinho no final, né? E eu acho que ele estimula mesmo.
você Sim. querer, né? Às vezes, se você não gosta muito de determinado alimento, quando você tempera, você usa ali, né, um azeite de qualidade, ele vai dar mais sabor. E isso vai fazer com que a gente queira comer mais, né? E saber que o nutricionista liberou ainda 2 colheres de sopa por dia, gente. Liberadíssimo. Fica realmente muito saboroso. E aí vai da criatividade também da pessoa utilizar nos pratos, né? Sim, com certeza. Ele é versátil, né, para você utilizar. Você pode finalizar ali uma preparação fria, uma preparação quente, né? Em algumas sobremesas, né? Você pode usar também. Menina, eu ia citar isso agora. O azeite está sendo utilizado para sobremesas e bebidas, inclusive. E é delicioso, dá um toque final maravilhoso, né, para você utilizar. Então tem como a gente colocar isso no nosso dia a dia. E é uma coisa assim, né, que eu falo, vem para agregar, né, vem para melhorar a nossa saúde. E eu não posso pensar só ali, então agora eu tô doente, meus exames deram todos alterados, então agora eu vou começar a mudar. Eu tenho que fazer isso como prevenção. Então, o azeite, a gente pode considerar ele como um alimento que vai nos proteger, né? Ele faz a prevenção, além de auxiliar no tratamento também. Utilizar mesmo, colocar no hábito mesmo saudável da cozinha. No dia a dia, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, às vezes eu falo, então se você colocou ali, na salada, mas eu queria usar ele mais em outra coisa. Por exemplo, você torrar um pãozinho e você colocar um azeite. Ai, que delícia, uma delícia, gente. Não é? Dá um sabor delicioso pro prato. Só isso já é uma entradinha, já é acho, gostoso. Né? E quando eu falo de gordura, pensar, por exemplo, assim, né? Quando eu tô comendo um carboidrato, no caso o pão aqui, eu tenho que pensar em índice glicêmico, eu tenho que pensar, né, na questão de concentração de gordura que acumula no corpo, quando eu faço muito pico de ação de insulina. Quando eu uso uma gordura junto com o carboidrato, eu retardo a absorção do carboidrato. Ah, é? Por isso que fala que esse tipo de gordura ajuda a emagrecer. Entendeu? Porque, por isso que eu falo, a gente tem que pensar como um todo, né? A alimentação, o nosso corpo. Então, não é só a questão ali, né? Até eu como profissional nutricionista. Então, se eu estou prescrevendo um pão, então ali é aquele pão que eu estou prescrevendo. Então, qual que é o índice glicêmico do meu pão? Eu preciso associar com uma gordura boa para que ele tenha um retardo na minha absorção. Retardar a absorção, eu controlo a glicose no meu corpo, eu controlo a produção de insulina, né? E eu dou mais saciedade para o meu paciente. Então, eu ajudo ele a emagrecer. Nossa, que genial, hein? Né? Eu queria até utilizar casos, né? Se você tiver, de prescrições. Você teve realmente casos reais da introdução do azeite na dieta e que isso começou a fazer a diferença na perda de peso e principalmente no resultado dos exames do paciente? Com certeza, porque melhora os parâmetros gerais do corpo, né? Então, quando eu falo de inflamação, então vamos lá, o paciente chegou ali para mim acima do peso e ele precisa perder peso, porque daí ele tomou consciência, porque ele viu que os exames dele tá tudo errado. E eles aí, só vão pra você só por nessa isso. hora, né? E aí, graças a Deus, isso tá mudando, viu? As pessoas estão procurando como prevenção, isso tá sendo muito bacana. Então, quando a gente pega um corpo inflamado, a primeira coisa que eu falo, nós vamos tratar intestino, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é fazer a modulação intestinal. Quando eu falo em modulação intestinal, eu estou falando de dieta anti-inflamatória. Então, o azeite, ele deve entrar Ele na já prescrição. entra desde o começo. Entra desde o começo, tá? Por quê? Quando eu melhoro esse processo inflamatório, por exemplo, em relação ao intestino, eu melhoro as microvilosidades do intestino, eu ajudo a fazer barreiras de defesa. Quando eu formo barreiras de defesa no meu organismo, eu diminuo o processo inflamatório. O meu corpo para de achar que ele tem que ficar produzindo anticorpo pelo ar que eu respiro. Tá? Então, um corpo inflamado é isso. As pessoas falam assim pra mim, nossa, mas a vida inteira eu comi glúten e agora eu não posso mais comer porque eu passo mal. Por quê? Microvilosidade do intestino que está aberta demais, processo inflamatório que você gerou demais no teu corpo, e aí tudo que você come, ele acha que ele tem que combater com estamina e anticorpo. Então ele vai lá e aumenta os leucócitos, ele aumenta as células de defesa para fazer a digestão do prato que você comeu. Então, inflamação é isso, tá? Inflamação, às vezes as mulheres vão, né? Eu tô com celulite. Né? Até a questão do lipedema também, né? Sim. Que tá tendo bastante diagnóstico hoje, atualmente. Então, essa questão é o visível, que as pessoas veem. Mas eu tenho que tratar de dentro para fora.
Então, um dos benefícios do azeite é isso. Eu vou modular essa inflamação de dentro para fora. Eu vou melhorar essa permeabilidade do meu intestino. Quando eu melhoro a permeabilidade do meu intestino, eu melhoro a produção hormonal. Então, por exemplo, serotonina, 85% é produzido no intestino, não é no cérebro. Então, se eu tenho o intestino inflamado, eu não vou ter uma pessoa concentrada, não vou ter uma pessoa que vai lembrar das coisas e que vai conseguir fazer as atividades do dia a dia dela. Influencia até no aspecto da depressão, por exemplo? Sim, sim. Inclusive de casos de demência e Alzheimer que aumentou tanto em pessoas mais novas, cada vez mais novas. Né? Por quê? Porque eu preciso dessa sinapse no meu cérebro, eu preciso que faça essa regeneração de tecido. Todos os dias o nosso corpo está se recuperando. Só que um corpo inflamado, eu não faço essa recuperação celular, né? Eu não faço de maneira adequada e eu vou gerando essa inflamação. Então, quando eu ponho um alimento anti-inflamatório, né? Quando eu uso o azeite, é nesse benefício que eu estou pensando, né? Desinflamar de dentro para fora. E aí a celulite vai diminuir, a perda de peso vai acontecer, tá? Tanto que às vezes o paciente fala assim pra mim: nossa, tá todo mundo falando que eu emagreci, que eu desinchei, eu tô acordando muito mais disposta, eu tenho muito mais disposição para fazer as coisas, eu tô lembrando de tudo que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Aí sobe lá na balança, deu 1 quilo a menos. Daí ela fala: nossa, mas eu tô entrando em roupa que eu diminui 2 números. Sim, porque você diminuiu a inflamação do corpo. Para depois você entrar nesse outro processo de perda de peso, né? Que daí a perda de peso tem outras relações também. Então, é muito mais importante você pensar na inflamação do que um peso numa balança que cada hora oscila. Se você subir 5 vezes no teu dia, cada hora vai dar um resultado ali. Pois é, gente. Então, vamos Isso é corpo inflamado. E quer dizer, você tem cases de sucesso, assim, com a introdução do azeite aí com seus pacientes, então. Sim. E cada vez mais trabalhando essa questão de orientação nutricional mesmo, sabe? Porque eu falo, eu que sou nutricionista, para mim é tão óbvio, né? Eu falo, gente, a gordura é boa, vamos usar essa gordura, né? Mas para as pessoas, para a população em geral, não. Então, tem que desmistificar mesmo, né? A gente tem que utilizar, sim, né? E é o que eu falei, o equilíbrio. Eu não tô falando para usar um vidro de azeite todos os dias, entendeu? Eu tô falando ali de uma medida, né? Para eu utilizar no meu dia a dia. E eu quero dizer o quê? Que só 2 colheres de sopa já traz muito benefício, tá? De eu usar isso diariamente, colocar isso no meu dia a dia, traz muito benefício para o meu corpo. Ô, Damaris, você falou da questão cancerígena, né? Falando do modo contrário, o azeite, ele tem propriedades também que nos protegem, porque a gente também está vendo casos de pessoas cada vez mais jovens sendo diagnosticadas, até por conta de mudança de hábitos e, enfim, tantos fatores que estão envolvidos. Mas como é que o azeite entra nesse cenário também de proteção ao câncer? Então, principalmente em diminuir essas citocinas pró-inflamatórias que a gente fala, né? Então, são os marcadores inflamatórios. Então, quando o meu corpo ele está com uma alta produção desses marcadores que não são saudáveis para o meu organismo, ele desorganiza. E aí, a célula cancerígena, ela entra nessa questão, porque é uma célula desorganizada, né? De uma produção alterada. Então, quando eu utilizo um alimento anti-inflamatório, no caso, o azeite, eu ajudo a modular isso. Eu ajudo a fazer essa recuperação celular mesmo que a gente fala, tá? Porque todos os dias a gente gera essa recuperação do nosso organismo. Então, o azeite, ele traz esse benefício a isso. Não é assim, eu usei uma semana, então pronto, agora eu já posso lá fazer exame, já vai ter dado tudo normal, né? Não é isso, né? É diariamente que eu tenho que fazer essa mudança. Então, a gente sabe, por exemplo, que os estudos mostram que se você tem uma perda de 5% do teu peso atual, ele melhora marcador inflamatório, ele melhora resultado de exame. Traduzindo, entendeu? Então, quando eu associo o azeite, eu vou beneficiar, eu vou potencializar essa ação do que eu estou fazendo. E aí, eu vou reorganizar o meu corpo, eu vou reequilibrar ele. Porque ele faz as funções, né? Só que com essa desordem, com a alimentação inadequada, com a poluição do ar, com os usos de xenobióticos que a gente fala, né? De muito produto plástico, né? Qualidade da água, utensílio que a gente utiliza, o estresse do dia a dia, tudo isso gera inflamação, gera radical livre,
que o azeite faz? Ele diminui o processo inflamatório, ele diminui a produção de radical livre. Câncer é uma produção, né, uma maneira rápida de explicar. Câncer é uma desordem, na verdade, nessa quantidade de radical livre. Então, quando eu uso um alimento anti-inflamatório, no caso o azeite, eu estou desinflamando. Eu estou melhorando essa quantidade de radical livre, porque ele tem antioxidante na composição dele. Né? Ele tem esses compostos fenóicos que a gente fala. Então, ele desinflama, porque ele tem esses antioxidantes. Né? Essa gordura monoinsaturada, tem esse efeito antioxidante. E ele tem vitamina E na composição dele também. Acho que faz bem até pra pele, hein? Super, pra cabelo, né? Não é? Tem um monte de coisa que, às vezes, você lê de produto ali que tem, tem gordura, né? Tem gordura boa. E aí ele melhora mesmo essa questão, né? Essa questão celular ele vai fazer. Então, por isso que ele atua em prevenção de doenças e em tratamento mesmo também de doenças. A partir do momento que a gente introduz esse alimento maravilhoso, então, é pro resto da vida. Ah, sim, tem que usar sempre. E não tem idade, tá? Então, ali, você começou a introdução alimentar de uma criança a partir do 6º mês? Era a minha próxima pergunta. É ali que você tem que colocar mesmo, tá? O que vai mudar é a quantidade, né? Então, crianças menores, você vai usar, não tem necessidade de você utilizar 2 colheres de sopa ao dia. Você vai utilizar uma dosagem menor, tá? Então, você pode começar ali com uma colher de chá e aí, depois, a partir dos 2 anos, você já vai usando uma colher de sopa, por exemplo, da recomendação, tá? Mas você começou, né, na introdução alimentar, é necessário você fazer esse aporte de gordura, tá? Porque ele fornece essa caloria benéfica, vamos dizer assim, né? Esse efeito protetor, desde a infância a gente já tem que utilizar. Até porque na infância é onde está começando a maior concentração de produção de sinapse. Né? A parte neuronal, a poda neuronal que tem ali até os 5 anos. Então, você tem mais que usar esse tipo de gordura. Né? Você tem que incluir isso na alimentação do dia a dia. Inclusive, porque infelizmente a gente está vendo, tem até dados recentes aí falando do número de crianças obesas no mundo, né? Que ela tem ultrapassado os índices de desnutrição até. Então, os pais também têm que ficar muito atentos com essas questões. É muita comida errada, muito fast food, muito abrir de pacotinhos, né, Damaris? Sim, desembalar demais e descascar de menos. Isso, eu sempre adoro essa frase de vocês. E assim, é bem isso mesmo, é o que eu falei também. Não adianta, né, a gente chegar ali, o alimento, eu vou pegar, então, o azeite na comida tudo errada e vou falar, não, mas o azeite vai salvar vidas. Colocar lá na bolacha recheada. É isso, né? Não tem como, né, eu fazer isso. Mas se você busca uma alimentação saudável, um equilíbrio no teu dia a dia, você incluir o azeite no teu dia a dia, ele só traz benefício, né? Então, você finalizar um prato de uma criança ali, o prato do brasileiro, eu falo, ele é super equilibrado. Arroz, feijão, carne, legume e salada. É verdade. Né? É super equilibrado esse prato. Então, você regar ali com azeite, né? Faz parte da nossa recomendação. Você finalizar o prato da criança para você aumentar o aporte energético. Porque a criança, ela tá gastando bastante energia, ela tá fazendo essas sinapses, a gente precisa aumentar. Então, você incluir isso, você já vai ajudar a prevenir obesidade, né? E obesidade está relacionado com os padrões alimentares, né? Com o sedentarismo, que a gente fala também, né? O padrão mudou muito, né? Hoje em dia, às vezes, as crianças, elas fazem tantas atividades no dia a dia delas que elas não têm tempo de ir lá fora brincar, gastar energia, né? E, às vezes, não potencializa num esporte, em alguma coisa para ter esse gasto energético e fica mais na frente da televisão, do videogame. Então, diminuiu o gasto energético da população em geral, inclusive das crianças. Então, se eu faço uma alimentação adequada e coloco esses alimentos que são anti-inflamatórios, eu vou potencializar essa ação. Até porque a criança, ela gasta bastante energia. Se eu não controlo, ela vai querer comer demais. Então, né, um dos benefícios do azeite, da gordura boa, é dar esse efeito de saciedade. Para a criança não ficar procurando coisa para comer o dia inteiro pela ansiedade, né? Pelo todo o estresse, todo o dia a dia que ela tem nas tarefas dela. Então, o azeite já vai ajudar nessa questão também, né? E você também faz essa parte dessa introdução do azeite, né? Dos alimentos saudáveis. Você cria uma dieta? Como é que funciona isso? Sim, faz parte da prescrição, sabe? Eu sempre falo para cozinhar, nas minhas orientações nutricionais, eu falo que é para utilizar o azeite na hora do preparo, que é para finalizar a salada, já vem nas minhas orientações nutricionais ali, sabe? E quando eu prescrevo, por exemplo, no café da manhã, eu sempre ponho as opções do que vai utilizar. E uma das opções para pôr no pãozinho, eu sempre ponho do azeite.
E eu acho interessante porque as pessoas falam, nossa, eu nunca pensei em torrar o pãozinho com azeite e orégano. Eu falo, ai, fica uma delícia para comer de café da manhã. É né? verdade. Então, às vezes, a pessoa ela não quer colocar ali, às vezes, a proteína que a gente fala, né? Por causa desse controle de glicemia. Eu falo, bom, se eu colocar já uma gordura boa, tá bom. Então, você já vai diminuir essa questão do índice glicêmico, né? Então, de você colocar o azeite ali já faz parte da prescrição. E eu falo assim para as pessoas, né? Hoje em dia fala-se muito, mas então o que é bom para pôr para cozinhar, né? Todo mundo fica na dúvida. Eu falo, olha, eu sempre oriento para você utilizar o azeite. Não é porque é azeite que eu tenho que colocar o vidro inteiro, né? Mas eu priorizar uma gordura boa, porque eu tô pensando no meu estado geral de saúde, né? Eu não tô pensando só em contar calorias, né? Porque só o contar calorias, é o que eu falei, 1 grama de gordura é 9 calorias, né? Então, uma colher de sopa mais ou menos de azeite tem em média de 107 calorias. Só que ela tem lá 42 miligramas de vitamina E. Já é ótimo para o meu organismo, entendeu? E uma colher de sopa eu tenho quase 1 grama de ômega 3. Então, é muito bom, tá? 1 miligrama. Então, é muito bom eu colocar isso no meu dia a dia. Então, eu tô pensando no benefício, né? Num benefício geral ali para eu colocar no meu dia a dia. E tem que fazer parte da rotina alimentar da gente, né? Das escolhas que a gente faz. A gente pode concluir que o azeite é um tipo de um remédio? Eu estaria exagerando se eu falasse esse nome, assim, para você? Não, porque ele é considerado um alimento funcional. Quando eu falo dessa classe do alimento funcional, o que eu estou olhando? A propriedade nutricional dele, tá? Então, quando eu falo em propriedade nutricional, é os benefícios que ele tem, tá? Então, o alimento que você pega ali de 71% da composição corporal dele, da composição dele, de ele ser de gordura monoinsaturada, então, os outros 30% está distribuído ali, né, na gordura do ômega 6, do ômega 3 que ele tem ali e da vitamina E. Então, ele só tem benefício, tá? Ele não tem contraindicação. Azeite, não. Não. O excesso de gordura que ele é contraindicado. Mas o azeite, na medida certa, ele não tem contraindicação. Pelo contrário, ele é prescrito, ele é indicado, na verdade. A gente tem que utilizar, sim. E a gente vivendo cada vez mais, né, Damaris, essa expectativa de vida, não é só você viver mais, é você viver com saúde, com qualidade, porque a gente vivendo mais, logicamente, vem aí os casos de Alzheimer, como você estava falando, mas dá para evitar tudo isso com a alimentação correta também. Sim, eu falo, é a base, né? É uma alimentação saudável. Eu falo que mudou muito também as doenças hoje em dia por isso. As pessoas, agora eu acho que está voltando, sabe, a ter mais consciência em relação à alimentação saudável. Mas as pessoas estavam muito assim, não, eu vou comprar qualquer coisa, eu ponho ali para descongelar no micro-ondas e vou comer aquilo lá mesmo, eu não tenho tempo de fazer as coisas. E a gente não pode, né? A gente tem que priorizar a nossa saúde, porque com saúde você trabalha, com saúde você cuida da tua casa, você cuida da tua família, né? Você faz tudo o que você se propôs a fazer, mas sem saúde, a gente não consegue fazer nada. Exatamente. Né? E por isso que eu falei, não adianta só, vou viver mais, mas não vou sem viver saúde, bem, né? É qualidade de vida, né? A pessoa ela viver mais tempo, mas com qualidade de vida, né? E, ou seja, um alimento funcional, nutritivo e delicioso, além de tudo, né? Porque você falou da torradinha, da carne de panela, quanta coisa que dá pra gente criar com azeite também. Sim, sim. E ele é um alimento versátil, né? Ele vai desde o pré-preparo das coisas ali, né? Na hora de eu dourar uma cebola em um alho, até na minha sobremesa, né? Que hoje em dia tá utilizando. Então, ele é super versátil, né? Vale a pena. Quem tiver dúvidas, o ideal realmente é fazer essa avaliação nutricional e sem medo de ser feliz com azeite, então. Isso mesmo. E seguir as recomendações, né? Diárias para o seu dia a dia, né? De uma forma individualizada. Mas ele só traz benefícios mesmo. Vale a pena incluir ele no nosso dia a dia. Damaris Cortez, queria te agradecer muito. Acho que foi um bate-papo que você desmistificou, em primeiro lugar, o azeite. Trouxe várias questões ligadas à saúde, quanta coisa boa. Queria agradecer você, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. Foi um prazer falar sobre isso. Prazer foi nosso, porque falar sobre azeite dá muito prazer. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do nosso A Arte do Sabor. E a gente volta com muito mais informação no próximo episódio. Até lá!